episódio de Nethercast, nosso episódio número 2. Um episódio muito importante. Se no episódio 1 vocês foram apresentados ao apóstolo Hugo, ao pastor Gabriel, entenderam um pouquinho por que a gente está começando esse projeto, a importância desse podcast, hoje o nosso segundo episódio não poderia ser diferente. A gente não poderia receber pessoa melhor do que... Fala você, Hugo. Fala você, Hugo. É uma figura. Alô, apaixonado, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de todos abundantemente, pra glória de Deus. Pra mim é uma honra estar aqui novamente com o pastor Gabriel Reinert. Hoje eu tô aqui com a pessoa mais importante da minha vida. Depois de Deus, Jesus, o Espírito Santo de Deus. Tô aqui... Pode falar mesmo. Minha ativadora, quem me ensinou os caminhos do Senhor, quem orou, quem fez voto pela minha vida, a apóstola mais bonita do Brasil. Por que eu vou dizer que é a mais bonita do Brasil? Porque do ventre de uma mulher bonita tem que nascer um rapaz bonito. Tá aqui minha mãe, apóstola Cláudia de Holanda. Deus abençoe sua vida, mulher. Fica com vergonha, não. Não tô com vergonha, não. Tá não? Fica tranquilo. Ô, glória a Deus. Apóstola Cláudia de Holanda, pra mim... É uma honra estar participando contigo aqui nesse podcast. Minha mãe, quem tanto me ensinou, quem tanto me direciona até hoje, minha cobertura espiritual, tanto me ajuda, puxa a orelha na hora que tem que puxar, fala na hora que tem que falar, me dá tanto conselho. Deus abençoe sua vida. Fica à vontade, o podcast é todo seu. Ô, glória. Eu acho muito importante a gente honrar a pessoa que foi... Quem, deu presente não só para mim, para a igreja, para o Rio de Janeiro, para o Brasil, mas para o mundo. Ô, glória. A gente precisa honrar essa pessoa que deu presente para a gente, não só de ter gerado, de ter criado muito bem, mas ter ativado espiritualmente. Eu acho que o mais importante de tudo, a pessoa que acreditou no Hugo. Eu acho que de tudo isso talvez tenha sido mais difícil, mais improvável. A gente vai conhecer um pouquinho mais da história. Mas eu queria que você falasse, apóstola Cláudia, quem é a apóstola Cláudia? A Cláudia é uma sonhadora. A Cláudia é uma pessoa que não desiste fácil. Eu acho que até o fato de ter chegado aonde a gente está chegando é porque a gente não desistiu, né? Eu uso uma frase que é a frase da minha vida: a insistência quebra a resistência. E é a história, né, da minha vida, da vida do Hugo, porque a Cláudia, ela tinha sonho em ser diretora de banco, como meu pai, né? E aí tudo cooperou contra. Eu tive a primeira filha, tudo muito bem, até que nasceu o Hugo, né? O Hugo já nasceu com um problema. É muito doente, desde o primeiro dia do nascimento. Então, ali, naquele momento, a Cláudia deixou de ser Cláudia, quando o Hugo nasceu. Nossa, forte. Forte. Tremendo, né? Forte. Muito, muito forte, porque eu acho extremamente importante não só honrar você, mas ter o privilégio de poder compartilhar a sua história, que eu tenho certeza absoluta vai impactar demais, não só mulheres, mas pessoas, de uma forma geral, de fases diferentes da vida, que vão escutar a tua história, que realmente eu acho que essa frase te define, né? Você persistiu para quebrar essa resistência. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho, Cláudia, assim, me fala dos primeiros dias o Hugo nasceu, o que aconteceu, né? Em detalhes, conta pra gente. Eu tive uma gravidez maravilhosa, super tranquila. E quando eu cheguei na obstetra para marcar a cesárea, só porque já tinha o tempo já exato, a doutora falou assim para mim: Cláudia, vamos marcar a cesárea, embora você seja contra, né? Porque a Camila foi parto normal, todo mundo sabe que o Hugo tem uma irmã de 28 anos. Eu falei: tudo bem, eu marco. Mas eu tinha já em oração pedido a Deus. Falei: Deus, eu não queria forçar a natureza. Eu queria que viesse o seu sinal de que está na hora. Fui à médica, marquei a data. Quando eu cheguei em casa, estava jantando, a bolsa estourou. Era uma quarta-feira, jogo do Flamengo.
Ô, Glória, já nasceu flamenguista, já. Era quarta-feira, jogo do Flamengo. Tipo 5 e pouco da tarde. Liguei para minha doutora, eu falei, não atravessa o túnel. Porque ela morava no final do Recreio. Aí eu falei, fica por aqui. A bolsa estourou. Aí ela, vou chegar primeiro que você no hospital. Dito e feito. Eu voltei pro banho. Aí minha tia me levou e o carro da polícia foi abrindo caminho, porque eu morava no Maracanã, estava lotado. Lotado o Maracanã. E a polícia foi abrindo caminho. Ele já nasceu estreando, né? Já. Era a época da geral, né? Que o Maracanã era maior, né? Então era mais gente. Ele já nasceu estreando. E aí foi tudo normal, até que no dia seguinte começou a história. Na noite, assim, uma parte. Assim que o Hugo nasceu, eu fui pro quarto, eu tive uma crise de choro. Eu não entendi por quê. E ali eu senti o peso da responsabilidade. Forte. Eu chorei muito. Eu tenho foto com o rosto inchado de tanto chorar. Eu deixei todo mundo preocupado. Por quê? Ninguém podia dizer que possivelmente uma depressão pós-parto, porque ela não acontece logo após o parto. Não existe isso. É sempre 1 mês, 2 depois. Mas eu tive uma crise de choro. E ali eu senti o peso da responsabilidade por aquela criança ter nascido. Eu não sei explicar. Eu acho que eu nunca falei isso no altar, né? É forte. Mas o Hugo sabe. E o que deixa, desculpa te interromper, mas o que deixa mais impressionante é que você teve isso com a Camila? Não. Então, não era a primeira Não gravidez. era. Você sabia o que era ser mãe? Sim. Para mim era muito mais preocupante ser mãe mais jovem. Claro. Porque o Hugo nasceu 6 anos e meio depois. Eu sabia tudo, como ia acontecer cada situação da criança em casa, normal. E já tinha 29 anos, já era madura, já estava amadurecida. Exatamente. Qualquer pessoa já levaria na boa isso, tranquilo. Quase 30 anos, ou Sim. seja, eu não tinha porquê, né, ter medo. Mas eu fui tomada por uma crise de choro e algumas pessoas da igreja vieram e, inclusive, ligaram para mim, oraram por mim. Era inexplicável, mas eu senti ali, existe uma responsabilidade sobrenatural por essa criança ter nascido. Nossa. Eu tenho foto depois, se você quiser anexar. Eu tenho a foto com o olho muito inchado, de tanto que eu chorei. E aí, na manhã seguinte, na hora da alta, o doutor me falou algo, a doutora, né? Que o Hugo estava com uma alergia ao oxigênio. Eu não sei explicar tecnicamente, mas uma alergia que o Hugo teve após sair do ventre. Ele ficou coberto de ferida. Nossa. E o médico falou assim, nós passamos uma pomada. É o nosso recurso. Se ele não melhorar em 24 horas, é incubadora. Até ver o que é que causou isso a fundo. Ou seja, eu comecei a identificar o meu choro, porque vinha a guerra. Já vinha a guerra. Você identificou na hora que tinha alguma coisa espiritual diferente? Eu senti um peso sobrenatural. Eu não sei te explicar. A gente não sabe explicar, né? É uma coisa muito, muito interessante, porque a Bíblia mesmo fala isso, todo Bahat Barashibuak, todos os profetas que nasceram e foram concebidos para mudar e para transformar a história, todas as mães desses profetas sentiram o peso da glória e da responsabilidade. A Bíblia diz que antes de Deus gerar no ventre de Isabel, que era antes Elizabeth e João Batista, o anjo veio e colocou todo o peso da responsabilidade sobre ela, tudo o que ela tinha que fazer para a criação de João Batista. A Bíblia diz que ela caiu no chão e se comoveu em prantos. É muito forte isso, né? E João Batista foi um dos maiores profetas do Tibira Rachá, que é o Novo Testamento. Maria, quando foi gerar Jesus, sentiu o peso da glória e da responsabilidade. Zardafen, que era mãe de Ezequiel, também sentiu o peso da responsabilidade. Então já era algo assim profético da parte de Deus. Era uma revelação, era Deus direcionando ali, né? E vale lembrar também que era impossível o Hugo nascer. Sim. Eu não esquecia remédio, nada disso. Muito organizada. 6 anos e meio. Tudo muito certo.
Ou seja, ele veio contrariando, já veio contrariando toda a normalidade. Todo tipo de laudo, né? Todo tipo Toda de normalidade. consulta. É muito forte. Já nasceu improvável. Já nasceu improvável. Vida inteira assim. Era improvável ser concebido e dali começou. E realmente, esse peso, como o Hugo explicou, eu senti esse peso. Eu chorei muito, muito. E eu queria entender, parecia que eu tinha sido abandonada. Assim, algo... Não! Sempre, todo mundo à minha volta, a atenção de todo mundo, da igreja inteira. Festa, festa, literalmente festa. Não tinha porquê. Entendeu? Uma criança desejada, tudo certo. Tudo certo. Não tinha por que eu chorar tanto. Com tanto peso, com tanto medo, sabe? Então, o primeiro desafio foi, após o Hugo nascer, não se entendia porque ele tinha feridas. Sim. E aí, como é que foi? Como se chegou a algum diagnóstico? Houve algum diagnóstico? Não. Passou a pomada, aí eu orei, botei a igreja inteira para orar. Falei, ele precisa sair do hospital. Vamos guerrear. Ótimo, limpinho. Ficou um pouquinho em casa, mas logo passou. 24 horas, passou tudo. Uma semana depois, começaram as alergias respiratórias. Guerra, o tempo inteiro. O Hugo foi doente até 5 anos de idade. O Hugo tinha amidalite um mês inteiro. Um mês inteiro. Esse menino tomava bezetacil como quem toma um copo d'água. Ele fazia exame para ver se tinha leucemia. Sim. Mensalmente. Porque ele é muito branquinho, ele tinha muita mancha roxa pelo Sim. corpo. Ele operou com 5 anos de idade. Ele ia à praia assim. Eu tenho poucas fotos do Hugo na praia. Um dos poucos flashes que eu tenho, assim, da minha infância, né? Da minha juventude, era eu no hospital. Sim. Eu com bolota no corpo, eu com mancha roxa. Por isso que eu falo de todo o processo que eu passei, né? Ele Muito é doente, conhecido. muito... Ele é conhecido no hospital de criança lá perto de casa. Até hoje. Tanto que eu não passava mais pela recepção. Eu já não passava mais. Eu já entrava e ia para a sala onde eles ministravam remédios, injeções, essas coisas. Eu já ia direto. O dono do hospital é meu amigo, era pediatra dele. E tinha febre? Como é que era isso? Só febrão. Muito. Muita febre. Quase morri. Era de 40 para cima. Era terrível. Eu passava a noite em claro com ele, com medo da febre. Foram anos, assim, muita guerra. O único lugar que ele ia era a igreja comigo. Porque eu pedia a Deus o tempo inteiro a cura, cura, cura. O tempo inteiro, pedindo a cura para o Hugo. Cura da amidalite, cura. E o Hugo caía muito. Eu cheguei a comprar uma coleirinha, sabe, de peito. Hoje é super normal e tal, mas naquela época não era. 21 anos atrás, não era normal. Porque o Hugo machucava sempre no mesmo lugar. Imagina o olhar de julgamento das pessoas, você andando com o filho com uma coleira. Mas era para ele não cair. Mas era para ele não cair. Então, assim, o Hugo, de fato, ser hoje essa pessoa dócil, é porque é Deus mesmo na vida dele. E o autismo protegeu o Hugo. Sim, né? bastante. Muita coisa. Eu briguei com um laudo até 12 anos de idade, foi quando eu consegui o laudo. E porque antes diziam, não, é falta de educação, a culpa é sua, mãe. E repetia de ano toda hora, sempre posto de lado. Claro que tem as coisas engraçadas da escola, ele não parava na sala, então ele atendia o telefone da escola. Desde novo comunicativo. Sempre. Um dia o telefone tocava. E ele não se aguentava, ele desceu, ele falou... Botou a mão na cintura, falou assim, ninguém vai atender, não, vou contar para a diretora. Quando ela chegou, ela estava com o pai doente. Quando ela chegou, ele falou, ninguém aqui atende o telefone. Quem tem que atender sou eu. E aí era um sucesso na escola.
Assim, não o sucesso que eu gostaria, né? Mas o O sucesso sucesso ao avesso, ao contrário, né? Contramão do mundo. na contramão. Se não contradizer, não é profeta, né? Aí é isso. Tem muita história do Hugo. Muita história do Hugo, muita. Isso é só um pedacinho. Mas vamos voltar lá quando ele ficava muito doente, então ele tinha muita febre, tomava bezetacil como, né, o tempo inteiro. Quase você não saía de casa com ele. Então assim, ele não podia beber gelado, sorvete. Nunca. O primeiro picolé foi com 5 anos. Aqui na Barra. Essa história é engraçada, muito. Ele pediu um picolé, aí eu comprei pra ele, e aqui venta muito. Aí ele tava com picolé assim. Daqui a pouco ele olhou pro palito, não tinha mais sorvete, aí ele roubaram meu picolé. Roubaram meu picolé. Não, tinha derretido e ele não viu. Porque ele não sabia, entendeu? Que deixando o picolé no vento, derretia. Ele não era exposto a isso como uma criança normal. Ele não podia tomar sorvete. Praticamente não saía de casa. Não, nada, só para a igreja. Só para a igreja, mesmo. Meu Deus. E Hugo na igreja? Qual é a sua lembrança mais antiga do Hugo na igreja? Ele deitado no altar, nos cultos de terça-feira, 3 horas da tarde, o culto das senhoras. Que eu tive um culto 3 horas da tarde, né? E hoje é às 8. O Hugo sempre no altar. Aí quando estava na hora da bagunça, ele ia lá para frente, passava por debaixo das cadeiras e a última pessoa pegava ele e me devolvia. Era assim. Ele era muito querido na igreja, muito respeitado. Todo mundo entendia tudo o que estava acontecendo com ele. Outras crianças nasceram na mesma época e não tinham o que ele tinha, né? De muita febre, sempre. Protegiam muito o Hugo na igreja. Legal. Muito, muito. Hugo, e você, Sim. cara? Qual é a tua memória mais antiga de você na igreja? A memória mais antiga que eu tenho na igreja é sempre servindo muito a Deus, né? Eu como não sabia ler, eu tenho uma memória muito forte, assim, quando eu era pequenininho, da minha mãe tocando o teclado. Eu sempre ia muito à igreja com 2 pessoas. Minha mãe, apóstola Cláudia, e minha falecida avó. E minha bisavó, né? Minha eu chamo de vó porque era proximidade de vó. Minha bisavó sempre abrindo a Bíblia pra mim e ela falava assim, você não vai ler, eu vou ler pra você. E a vida inteira eu aprendi assim o livro dos Salmos, o Salmo 23 inteiro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, Ele me faz andar. E ali foi alimentando e aumentando a minha fé. E eu me lembro também que eu ia muito na campanha com a minha mãe da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu sou apaixonado pela Igreja Universal do Bispo Edir Macedo. Se tiver alguém da Universal, Deus abençoe em nome de Jesus, na fé. Sempre sexta-feira, né? Eu sempre amei libertação. Pensa numa criança que amava ver demônio manifestando, amava. E hoje eu sou usado em libertação, meu ministério é de libertação. E eu me lembro uma vez assim, sempre na igreja mandava eu orar, né? Eu orava por libertação pra todo mundo. Aonde tiver um demônio alojado, aonde tiver... E era esse culto das senhoras, né, mãe? Como é que é? Minha mãe explica melhor do que isso. O culto das senhoras, às 3 horas da tarde. E aí a pastora Ivone e a pastora Soledade, o Guinho... vamos orar para Papai do Céu. Isso é porque pensavam que eu era uma criança normal orando, né? Que eu era Jesus. Vamos orar para Papai do Céu, abençoar as tias, as vovós aqui. Ele subiu no altar, levantou a mãozinha. Senhor, eu repreendo toda a maldição hereditária. Na autoridade do nome poderoso. Do menor ao maior. Todo mundo arregalou o olho. E aí incendiou, sabe, o culto das senhoras, porque pequenininho, ele sempre falou muito bem, uma linguagem muito rebuscada, e ele começou a repreender toda a maldição hereditária e foi um sucesso, às 3 horas da tarde. E aí, toda hora, não deixa o Hugo pra escola, não, muda o Hugo. Muda o Hugo pra de manhã, deixa o Hugo aqui com a gente. E você vê que coisa muito forte, uma das coisas mais sérias, que eu me lembro isso aqui em flashes, né? Que minha mãe lutava pelo meu laudo na época que eu era autista, era porque a maior dificuldade é porque eu tinha a linguagem muito rebruscada. Sim. Só que a vida inteira eu sempre assisti muito pregação com a minha mãe. Pastor Marco Feliciano, Gideões de manhã na Band. Eu assistia muito. Então todo pregador tem por costume falar muito bem.
principalmente pregador assembleano. E aquilo ali eu ia recebendo, e aquilo ali eu ia repetindo e emitindo aquilo ali. Porque o autista ele trabalha muito com imitação e repetição. Você pode perceber que o autista ele é muito esponja do pai e da mãe, por isso que ele não pode ter uma criação. Você pode perceber que grande parte dos autistas agressivos é porque eles, em algum momento, foram expostos a algum tipo de agressividade, ou um filme, ou um desenho. Eu não, eu era exposto à pregação, então foi absorvendo aquilo tudo. Na Universal, eles têm um critério muito rigoroso com relação à criança. Sim. Na igreja, eles têm salas maravilhosas de várias faixas etárias. Sim, vários setores, né? E eu tava com o Hugo, pequenininho no colo, e quando vinha uma obreira para buscar, ele dizia assim, por favor, eu sou quietinho. Por favor, eu sou quietinho. Eu vou ficar quietinho. Eu prometo, eu vou ficar quietinho. E ele, de fato, ficava quietinho. Ou seja, ele assistia o culto, via a ministração e aquilo entrou. Foi entronizado. Era um culto de entronizando. libertação, sexta-feira. Mas assim, o Hugo na igreja realmente já se mostrava ali, talvez os primeiros passos do fenômeno que ele ia ser. Mas não era fácil quando saía da igreja. Não, a igreja para mim sempre foi um refúgio, sempre. Na igreja era maravilhoso, todo mundo entendia, todo mundo aceitava o Hugo. É fora da igreja, fora da igreja. E como é que foi a partir do momento que você conseguiu uma médica? Foi uma médica ou um médico que deu o laudo para ele? Foi uma... Foi um corpo? Um corpo de médicos, né? Vários especialistas. E assim, compartilha um pouquinho, que eu acho sempre que é importante a gente compartilhar. Como é que foi esse laudo? O que estava escrito lá? O que você lembra de coisas impactantes? Porque o Hugo tinha questões. Vamos voltar, né? São 20 anos, 21 anos atrás. Então, a gente não tinha a visão do autismo que hoje a gente tem, criteriosa, detalhada. Muitas pessoas achavam que era uma criança mal criada. Hoje é fácil, né? Mas... Era bem precário aquela época, eu sou bastante, era muita perseguição em cima. Hoje já é uma coisa mais flexibilizada, sim, né? Mas a era gente já bem... fala de aceitação, a gente já fala de políticas públicas para poder ter uma inclusão, né? Mas naquela época não era. E me fala um pouquinho disso, do momento que você recebeu o laudo, ali quando você percebeu que ele era autista, e fala como é que era o Hugo, né? Tendo esses comportamentos diferentes. Enquanto criança, você lida fácil. Enquanto criança, né? Porque para mãe de crianças especiais, o problema não é criança, o problema é quando cresce. Eu descobri esse laudo, eu consegui esse laudo ele com 12 anos de idade. Ou seja, depois de ter repetido muita coisa, depois de ter sido posto de lado em todas as escolas. Ou seja, a minha vida na parte da educação que diz respeito à escola, terrível, terrível. Quando não havia mais recurso para escola particular, porque na época do Hugo, mediador era algo inexistente. Sim. Hoje existe. Na escola há um mediador para uma criança autista. Isso não existia. Deus, o próprio Deus. Podem pensar, espiritualiza tudo, mas não foi o próprio Deus. Eu já não tinha mais recurso. Tudo espiritual. O Hugo foi para uma escola pública e lá tinha uma professora PhD em autismo. Foi ela que me ajudou. Até os 15 anos de idade. E isso naquela época era quase inexistente em escola pública, porque você vê a vida inteira matérias de escola pública, cadeira quebrada, falta de professor, aquela desordem, e a gente caiu numa organizada. Eu fui colocado numa organizada de uma mulher que ensinava e você via realmente resultado nos alunos, né? E foi uma coisa assim de Deus mesmo, de verdade, foi o próprio Deus. Impressionante. O laudo veio tarde. Sim. Veio muito tarde. Hoje, você identifica uma criança com autismo rápido. Com 3, 4 anos, você já tem toda a noção ali. Só que com o Hugo foi diferente. E com 12 anos de idade, já repetindo muito, muito, até que com 15 anos de idade, ele foi transferido para uma escola de deficientes intelectuais, como chamam hoje. E ali... ele nem chegou a cursar um dia. E eu dizia, Hugo, a mamãe fica com você.
Eu pedi ao diretor, ele permitiu que eu ficasse no pátio da escola. Ele falou, mãe, eu não sou como eles. Forte. Eu não quero, eu não vou ficar. Eu tentei outro dia. Ele falou, mãe, eu não vou ficar. E eu pedi ao diretor, falei, por favor, paciência, ele está chocado com o que ele está vendo, porque ali crianças com deficiências, sabe, muito... Severas. É chocante. Tinha até adultos, sabe? né? Chocante. Até adulto. Eu na época era novo. Só que ele era grande para a turma que ele estava. Porque o Hugo não cursou o quinto. Por quê? Girava a caneta, batia com a mão na cabeça, coisas que estão no laudo, né? Como você perguntou. Ele não tinha o movimento que faz parte da coordenação motora fina, de segurar quando ele fala no culto. Aí não tinha movimento, não tinha mesmo, ele não sabia segurar a caneta para escrever. Ele sabia girar a caneta, é isso que ele sabia. Então, assim... todas as características, de fato, de uma criança doente. Só que ele não tinha a aparência daquelas crianças e adultos daquela escola. E uma pontuação muito forte, mãe, que a senhora falou, era que uma vez eu fiz um exame chamado mapeamento cerebral, lembra? Pequenininho. E o meu lado direito, ele aparecia numa filmagem, né? O cérebro ali aparecia... E um lado, ele aparecia com mais luzes, que quer dizer o lado que mais se movimentava. O meu lado esquerdo era praticamente inexistente. E isso que todo mundo ficava assim, porque eu não tinha movimento na mão esquerda. Botava, por exemplo, um copo na minha mão esquerda, minha mão tremia muito. Eu não usava essa mão, não fazia isso aqui. Direito sem tremer. Né? Só usava a direita, só a direita. Chutar uma bola, então, escorregava na bola. Era um desastre. Né? E é muito forte isso que ela falou, porque realmente eu não tinha movimento da mão esquerda nenhum. Isso me atrapalhava em atividade física. Eu gostava de jogar bola, mas quando eu era autista, eu não jogava nada. Era terrível, implicavam, humilhavam, zombavam. Não quero esse garoto aqui do meu lado, não. Era desse jeito. Eu fui numa neurocientista muito famosa e eu tenho o esboço do que ela estava vendo no Hugo. Aí ela chegou para mim e para Camila, minha filha. Não é tão simples quanto você fala. Porque eu cheguei e falei, doutora, me dá o laudo de autismo. Eu preciso encaminhar o Hugo em alguma coisa. Eu preciso ter isso, né? Uma prova para ajudar. Né? Você, com um laudo, você consegue se movimentar. Aí ela falou assim, não é tão simples quanto você me contou, mas é mais complicado do que eu imaginava. A Camila olhou para mim e falou, mãe, a gente não veio aqui para saber que é complicado, a gente sabe que é complicado. Tanto que a gente está aqui, numa neurocientista. Ou seja, descalculia, ele tinha, ele trocava as letras, fonemas, ele não sabia o que era direita e esquerda, ele não sabia o que era frente e trás. São coisas, não sabia amarrar o sapato, abotoar a blusa, nada. Ou seja, completamente dependente. Roupa, então você fala de salo jeans, né? Tipo... Olha aí, não, gente, forte. Brincadeira, porque a salo jeans tá no nosso coração, veste, né? O Hugo, ele está aqui de salo jeans. Oh, meu Deus. E o helicóptero? O helicóptero é a marca do helicóptero. É a marca do Apache que derruba os demônios. É isso, né? O Apache que derruba os demônios. Quando o demônio vê com o helicóptero, ele já sabe que ele vai cair de algum jeito, meu irmão. Exatamente. Use salo jeans, melhor malha, melhor material que você vai usufruir e vestir na sua vida. Pode confiar. Salo jeans, eleve-se.
É a marca. Legal. E também a gente tem que matar a fome das pessoas, né, meu filho? Exatamente. Tem que matar a fome do Existe profeta. como dar lugar ao espírito e dar lugar à carne, só que na carne no bom sentido, pelo amor de Deus. Churrascaria Tchan, na Avenida Maracanã, em frente ao supermarket. Em frente ao supermarket é o endereço da sua outra bênção. Primeira bênção é IPRD, né? Segunda bênção, Churrascaria Tchan, você vai ser muito bem atendido. Olha, muita gente vai no Tchan pela carne, né? Mas eu vou dar uma pontuação aqui. O queijo de lá é maravilhoso. Pensa num queijo. Me chegou até a me dar fome. Minha barriga roncou aqui. Eu vi minha barriga gritar aqui agora. Dá fome pra você, não precisa. Ô, não preciso de muito, né? Sempre comi muito. Melhor queijo, melhor língua, tudo lá é bom. Vai lá, que eu tenho certeza que você vai ser bem atendido debaixo da glória e da unção de Deus. Vai ser forte. Muito bom, muito Dá lugar. bom. Gente, foi meio organização tabajara, mas é de coração, tá? Realmente, nossos apoiadores são ótimos, são excelentes. Então vamos lá, Cláudia. Foi muito difícil. O diagnóstico, no teu caso, o que você achou? Ele te ajudou como mãe do Hugo? Ou foi mais difícil após o diagnóstico? Gabriel, o diagnóstico eu já sabia. Mas como eu pontuei ainda há pouco, quando você é mãe de uma criança especial, crescer é um pavor. Porque você pensa assim, e se eu morrer? Aí é que existe toda a movimentação para cura. Eu já buscava, sempre busquei em Deus, mas eu queria cura. E eu, o tempo inteiro buscando a cura para o Hugo desde o dia que ele nasceu. Desde o dia que ele nasceu. Sabe aquilo de orar sem cessar? Eu vivi isso. Eu vivo isso. Verdade. Orar sem cessar, porque era cada dia um susto. Cada dia uma novidade. Aí quando eu penso que terei descanso, que ele vai ser uma criança normal, eu sei que ele não é normal. Entendeu? E aí, não era... Quando você tem uma doença que o médico pode operar e vai ficar curado, tranquilo. Agora, essa era uma doença que ele estava condenado para o resto. É uma impossibilidade, né? Ele era um improvável. E tudo que vai da esfera do impossível começa a assustar e gerar indagações no ser humano, porque o ser humano não gosta de resolver tudo, né? Tudo pela medicina. Agora tem coisas que a gente não pode resolver, só Deus, né? Até que eu tive uma notícia muito triste da minha ex-babá, que eu chamo de mãe, que é a Landinha. O filho dela, com 23 anos, comprou uma moto, passeou com todas as crianças. E ele foi guardar a moto em casa. Guardar. Ele estava fora da moto. Ele guardou. Escorregou, bateu com a cabeça no batente, assim, da porta. Terrível. E morreu com 23 anos. Morreu imediatamente. Eu pirei. Porque eu falei assim, se o filho dela, com 23 anos, escorrega e bate com a cabeça e morre... O que será de mim, do Hugo, se eu morrer? Eu posso morrer a qualquer momento. Eu pensando, com mais de 40 anos, o que será? Comecei a ter medo de morrer e deixar o Hugo, de fato, uma neura. Até que eu sabia que o pastor Alexandre Guilherme estaria fazendo uma cruzada na igreja que eu frequentava, e eu falei exatamente, se eu não conseguir um milagre na segunda, eu consigo na terça. Se eu não conseguir na terça, eu consigo na quarta. Se eu não conseguir na quarta, eu consigo na quinta. De sexta-feira não passa. Eu profetizei que eu ia ter um milagre. Alguma coisa ia acontecer. E no apelo de voto, de sacrifício, nós provavelmente estamos falando também para crente. Todos conhecem o que significa o voto. Sacrifício, o holocausto, exatamente. Significa, inclusive, o nome, né, do programa, que é NEDER, que significa propósito específico, Sim, ou voto. Isso. Na hora do voto, eu tinha o valor das 2 matrículas, que eu fazia 2 faculdades na época, teologia e administração de empresas.
nunca estava com aquele dinheiro na bolsa. A minha avó me dava aquele dinheiro e eu pagava logo. Não sei, agora eu sei. Eu guardei na bolsa e fui para a igreja com ele. E na hora do apelo, eu não pensei duas vezes. Eu falei assim, esse dinheiro na minha bolsa não faz nada, mas no altar ele é semente. E na hora, o pastor Alexandre Guilherme me chamou pelo nome, chamou o Hugo pelo nome. Foi. Colocou a mão na cabeça do Hugo e falou assim, o que ele tinha. Foi muito forte. Aí eu falei, autismo. Ali, ele recebeu a cura. E profetizou para o Hugo que o Hugo seria um profeta das nações. Acabado de ser matriculado na escola profissional de goleiros, por quê? Porque ele não queria a escola que tinham transferido, que era uma escola de crianças e adultos, né, com deficiência intelectual chocantes. Sim. E ele estava há pouco tempo na escola profissional de goleiros. Para quê? Para trabalhar toda a parte cognitiva. Pessoas maravilhosas, o CTGB. Hoje é ali em Curicica, mas era no Novo Leblon na época. E o Hugo dizia, não, eu quero ser goleiro, eu quero ser goleiro. E eu ficava ali 4 horas com ele. 4 horas com ele. Ele fazia 2 aulas, 3 aulas. Ele ficava o tempo que ele quisesse. O professor deixava, porque sabia do problema dele. O CTGB é o Centro de Treinamento Gandhi Bidart. Deus abençoe a vida do Gandhi. Grande homem de Deus, vaso de Deus também. Toda a sua equipe, Leandro, Deus abençoe. Quando o pastor Alexandre Guilherme profetizou isso, ele disse assim, não, eu não quero ser profeta. Ele veio brigando no carro. Ó. A gente riu muito. Eu quero ser goleiro, eu quero ser goleiro, eu quero ser goleiro. Aí você vai me perguntar, quando você viu a cura? Eu vi a cura 15 a 20 dias depois, quando eu fui fazer prova. E o Hugo perdia e estragava todos os pilôs marca-texto. Aquele amarelinho, abóbora. Hugo, onde está meu marca-texto? Hugo, aonde está meu marca-texto? Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, mãe, você não reparou que há 20 dias eu não giro caneta? Forte. Eu nem tinha reparado. Mas eu tinha reparado que toda vez que eu chamava o Hugo para algum lugar, para a igreja, pro isso foi incrível, foi um detalhe muito forte. Eu reparei que nunca mais o Hugo tinha demorado a processar, porque uma criança autista, você tem que preparar a saída dela. Né? Eu preparava, nós vamos fazer isso, vai acontecer isso, o tempo inteiro. Até hoje eu faço por hábito. Né? E eu dizia assim, Hugo, hoje tem culto, hoje tem treino. Ele estava pronto na hora. E eu não tinha reparado nisso. E foi uma surpresa para mim, que eu tomei um choque quando a ficha caiu, sabe? Você é minha testemunha. Quando você pediu o laudo do Hugo, eu só tinha lido uma vez. E assim, hoje não. Hoje eu leio todos os cultos, o laudo do Hugo, e é surreal. Porque realmente eu identifico aquela criança cheia de problema. E hoje vejo um jovem pregando da forma, com o conhecimento que ele tem. Só a revelação de Deus. Porque ele não sabia ler. Não sabia ler. Foi. Hoje, ler a Bíblia diariamente. Por várias vezes já leu toda a Bíblia. Ele fica até de manhã cedo, acordado, sempre com a Bíblia aberta. Então, assim, hoje é um milagre. É um milagre. Até os 18 anos ele não sabia totalmente ler. E dependente. Com 22, e completamente dependente. Hoje, com 22, ter lido a Bíblia mais de 14 vezes. Ele era totalmente dependente. Totalmente. Era surreal. E o que me impressiona é que a maior idade no Brasil é 18 anos, né? Então a preocupação da minha mãe era maior idade,
Viver debaixo de um decreto, viver debaixo de desamparo, de rejeição, de ofensa, de todos os tipos de maus tratos que eu vivia por parte das pessoas, né? E repúdio. E Deus, no último momento, é muito forte, me arrepio falando isso aqui, vejo o anjo do Senhor. No último momento, na maior idade, Deus decide me curar e me levantar profeta, né? É muito incrível isso que Deus fez. Foi. Deus, ele é cirúrgico. Exatamente assim que ele completou 18 anos. 18 anos, exatamente assim que eu completei. Foi no dia 4 de junho. De junho. Eu faço dia 3 de maio, junho é o mês seguinte. Um mês depois. Muito forte, muito forte. Bem, eu acho que a gente vai ter que trazer tua mãe pelo menos mais umas 8, 9 vezes. Eu diria muitas vezes. É muita coisa para conversar, pra gente falar, pra gente compartilhar. Queria agradecer muito a generosidade de você sentar aqui com a gente, compartilhar a história do Hugo. Obrigado. A gente meio que obrigou. Alô, apaixonado. Mas é uma forte. honra muito grande. E eu tenho certeza que a sua visão sobre vários aspectos do evangelho, a sua palavra para as mães de pessoas que têm autismo, né? Mulheres que estão na igreja, enfim, eu acho que tenho certeza que a gente tem que trazer você muito mais vezes, né, Hugo? Exatamente. Uma coisa que eu queria muito, muito que todas as mães e pais absorvessem isso, que é o seguinte, o Hugo não era nada, mas eu vi o Hugo como o melhor goleiro do mundo. Forte. Eu sempre comprei os sonhos dos meus filhos, sempre. Mãe, eu quero plantar uva na lua. Se der, vambora. Tô contigo. Eu ficava 4 horas dentro do carro. Quando ele falou assim, mãe, Deus falou comigo, eu vou abrir igreja. Eu vou abrir com você. Eu acho que é fundamental um pai e uma mãe comprarem o sonho, o projeto dos filhos. Exatamente. Muda, faz toda a diferença. Quando você compra o projeto do seu filho. Ele se sente seguro do teu lado. Pode ser que não dê certo, mas você comprou o projeto. Eu tenho um vídeo. Então, gente... meu irmão. Fico até sem palavras, meu irmão. Deixou o profeta sem palavra aqui, meu irmão. É forte. É tremendo, é tremendo. Pode chorar não, tá? Não pode não. Se chorar, manda áudio. É tremendo, né? Porque o destino profético, ele vem pelo pai e pela mãe. Você vê que quando Samuel ele entra na casa de Davi para ungir Davi, escolher Davi rei, primeiro ele não vai em Davi, primeiro ele vai no pai. Porque era onde era o problema. Então, o destino profético do filho começa pelo pai e pela mãe. Então, você que é pai, você que é mãe, profetiza a bênção na vida do seu filho. Para Deus levantar Isaac, Deus teve que usar a boca de Abraão. Para Deus levantar Jacó, teve que usar a boca de Rebeca. Então, se liga. Profetiza o melhor pro seu filho, fica atento nisso, que eu tenho certeza que o Senhor vai honrar. Estejais atentos, é forte. Real. Então, gente, vamos encerrar nosso episódio 2 do Nethercast. Ô, Glória! Fica com a gente, fica ligado aqui nas nossas redes sociais, no Instagram. Hugo, fala teu Instagram. Meu Instagram, @PHugoDeHolanda_IPRD. Nossa igreja é a IPRD, Igreja Profética das Revelações de Deus, na Avenida Gaston Senges, número 395, no antigo Hotel Transamérica, o condomínio do edifício Mediterrâneo Flat, na sala /1, /2 e /3, bem no coração da Barra da Tijuca, atrás da Avenida das Américas, atrás do Guanabara, é o antigo Hotel Transamérica, condomínio do edifício Mediterrâneo Flat, do lado do condomínio Riviera Del Fiore, na sala /1, /2 e /3, é o endereço da sua bênção e da transformação da sua vida. E o teu Instagram? Meu Instagram, @PHugoDeHolanda_IPRD. Meu TikTok, @PHugoDeHolanda_IPRD. E os cultos? E os cultos? Terça, às 8, quinta, às 8, sábado, às 3 e domingo, às 6. Vem que você vai ser abençoado. E as lives? E as lives? Lives toda segunda, às 8, toda quarta, às 8 e toda sexta, às 8. Muito bom, gente. Ó, a Cláudia é bem low profile, assim. Ela tá ali no Instagram, mas é só para aquelas pessoas mais, né, próximas e tal. Quer deixar teu Instagram, Cláudia? Não, obrigada. Muito bom. Esse é outro tema. Esse é outro tema. Legal. Oi, Glória. Meu Instagram, @Gabriel Videomaker Digital. Se você quer entrar de uma forma ou de outra no digital, se você quer ter uma nova profissão, se você é uma pessoa criativa, quer trabalhar com produção, enfim, me segue lá.
eu comecei do zero esse Instagram para ajudar as pessoas a começarem a produzir e terem uma vida bacana vivendo do que amam. Então, é isso, vamos encerrar. Vamos. O que eu acho engraçado, Gabriel, pastor Gabriel, é que minha mãe, no profile, ela tem um perfil, ela é uma influência, mas ela não gosta. Qualquer dia Jesus vai pegar ela, vai dizer, abre aí, divulga aí. Mas nós vamos falar por quê. Ó. É, Cena dos próximos capítulos. É isso. Ô, Glória. Ô, Glória. Cena dos próximos... Aguarda Só aí, vitória. apaixonado. Só vitória. Alô, apaixonado, valeu! Deus abençoe.